Mude sua concepção de si mesmo e você automaticamente mudará o mundo no qual vive. Não tente mudar as coisas ao seu redor antes de mudar a imagem que você mantém dentro de si. Neville Goddard. Você já parou para pensar que a falta de dinheiro que você tanto sente na sua vida nunca esteve realmente na sua conta bancária? Que o vazio que você enxerga no extrato não passa de um reflexo de algo muito mais profundo? Pois é exatamente isso que Neville Goddard nos ensinou. Toda escassez que você vê lá fora é apenas o espelho do que você acredita cá dentro. O dinheiro que você busca desesperadamente não está perdido, não foi roubado, não está bloqueado em algum sistema invisível. Ele está dormindo dentro da sua mente, aguardando o momento em que você terá coragem de assumir a posse dele pela consciência. Muitos passam a vida acreditando que prosperidade é privilégio de poucos. Que existe uma espécie de loteria cósmica em que uns nascem com sorte e outros estão destinados à luta eterna. Mas Neville desmascara essa mentira com uma clareza que incomoda: ninguém está condenado à pobreza. A escassez não é um decreto divino. Ela é apenas o resultado direto da sua percepção sobre si mesmo. Você não é pobre porque o mundo decidiu assim. Você é pobre porque, em algum lugar dentro de você, aceitou essa identidade como verdadeira. E aqui está o choque. Mesmo quando você trabalha duro, mesmo quando você faz tudo certo, se a sua mente insiste em repetir que você é alguém limitado, que não merece abundância, que dinheiro é difícil, o universo apenas confirma essa convicção. O banco apenas registra, com números frios e impiedosos, aquilo que já está vibrando dentro da sua consciência. É duro ouvir isso, mas é libertador. Porque se o dinheiro que falta está na mente, significa que você pode mudar esse cenário. Significa que a chave nunca esteve no patrão, no governo, na economia ou na sorte. Sempre esteve no lugar mais íntimo e intransferível, sua imaginação. E antes de irmos mais fundo, eu preciso te pedir algo. Se esse conteúdo já está abrindo a sua mente, não guarde só para você. Curta esse vídeo, comente a frase "Eu escolho abundância" e se inscreva no canal. É a sua forma de me mostrar que essa mensagem precisa continuar chegando para quem está pronto para despertar. Neville dizia que a imaginação cria a realidade. Não era uma metáfora bonita. Era uma lei tão exata quanto a gravidade. Se você insiste em se ver como alguém carente, endividado, azarado, o mundo se curva a esse decreto interno. Mas se você ousa, de forma quase absurda, imaginar-se como próspero, abençoado, cheio de recursos, o universo se reorganiza para confirmar essa nova ordem. O mundo exterior é apenas o palco. Você é o roteirista. E talvez agora você esteja pensando: mas eu já tentei. Eu já repeti afirmações, já visualizei, já sonhei, e nada mudou. A questão é que você talvez tenha feito isso de forma superficial. Porque não basta repetir frases bonitas enquanto, no fundo, a sua identidade continua sendo de escassez. A imaginação que cria a realidade não é a da superfície. É aquela que você sente como real, que mexe no seu corpo, que transforma suas emoções. Se você fala "sou próspero", mas continua se sentindo pequeno, culpado, indigno, o que prevalece é esse sentimento. É como se você tentasse escrever abundância com a mão, mas seu coração ainda assinasse escassez. Neville nos provoca a ir mais fundo. Assuma o sentimento do desejo realizado. Isso significa que, em vez de esperar o dinheiro aparecer para então se sentir rico, você precisa ousar se sentir rico agora. Não importa se a conta está negativa, se o cartão está estourado, se a cobrança chega amanhã. Nada disso tem mais autoridade do que a sua consciência. É dentro dela que a verdadeira conta bancária é movimentada. E se dentro dela você já assinou prosperidade, cedo ou tarde o reflexo aparece aqui fora. E aqui vai um ponto polêmico. A maioria das pessoas não é pobre por falta de oportunidades. É pobre por lealdade. Sim, por lealdade. Lealdade às crenças da família, aos discursos de escassez da sociedade, às histórias repetidas de que dinheiro não traz felicidade, de que só gente desonesta enriquece, de que para nós sempre foi mais difícil. Essas narrativas viram uma espécie de prisão invisível. E você, mesmo querendo ser livre, continua preso porque teme trair essa identidade herdada. Mas me diga, até quando você vai honrar as limitações que te acorrentam? Até quando vai se manter fiel à pobreza só para não decepcionar a mentalidade coletiva? O dinheiro que falta na sua vida não está em lugar nenhum além da sua mente. E para destravar essa fonte,
você precisa fazer um movimento radical, declarar a morte da sua antiga identidade. Sim, precisa deixar morrer o eu pobre, o eu limitado, o eu que aceita migalhas. Precisa ousar nascer de novo na consciência como alguém que tem direito, que tem poder, que tem autoridade sobre a realidade. É desconfortável. É polêmico. É quase herético para quem cresceu ouvindo que prosperidade é pecado. Mas é exatamente esse salto que separa os que vivem de sobra dos que vivem de desculpas. Então eu te pergunto, você está pronto para abrir mão do apego à escassez? Está disposto a soltar a identidade de vítima que o mundo aplaude e assumir a identidade de criador que poucos têm coragem de sustentar? Porque, acredite, esse é o verdadeiro ponto de virada. Não é sobre aprender mais técnicas, nem sobre buscar atalhos. É sobre decidir, dentro da sua mente, que você já é o que deseja ser. O resto é apenas consequência. O dinheiro que falta na sua vida não é ausência de oportunidades, mas ausência de consciência. Essa é a chave que poucos querem aceitar, porque é mais fácil culpar o governo, a crise, o dólar, o chefe, a família. É mais confortável acreditar que existe uma conspiração contra você do que admitir que você mesmo, sem perceber, tem conspirado contra si. Neville nos lembra: você não atrai o que deseja. Você atrai o que acredita ser verdade. Pense comigo, quantas vezes você disse que queria prosperar, mas lá no fundo tinha medo do que os outros diriam se isso acontecesse? Medo de se destacar. Medo de se tornar alvo de inveja. Medo até de perder o amor de pessoas que ainda vivem na escassez. Esses medos inconscientes funcionam como âncoras. Você rema, trabalha, luta, mas continua preso no mesmo lugar, porque a sua mente não liberou permissão para a abundância. E é aqui que muita gente tropeça. Pensa que dinheiro é apenas sobre ter mais números no banco. Mas dinheiro, na visão de Neville, é símbolo. É energia condensada. Ele só vem para confirmar o estado interno que você sustenta. Se dentro de você há vazio, dúvida, insegurança, o dinheiro foge. Se dentro de você há plenitude, confiança, certeza, o dinheiro corre para preencher esse espaço. Ele não é causa. Ele é consequência. E talvez você se pergunte, mas como eu mudo esse estado, se tudo ao meu redor grita escassez? A resposta é uma só: pela imaginação disciplinada. Neville dizia: a imaginação é o único redentor do homem. Não existe outra saída. Ou você aprende a fechar os olhos para o que vê e abrir os olhos para o que imagina, ou você será escravo eterno da realidade atual. E entenda, a realidade atual é apenas o resultado atrasado do que você já acreditou no passado. Se hoje falta, é porque ontem você plantou escassez. Mas se hoje você plantar abundância na mente, amanhã o fruto será inevitável. Esse é o ponto em que a maioria desiste. Querem mudança sem pagar o preço da disciplina mental. Querem abundância sem soltar a identidade da escassez. Querem sentir riqueza enquanto continuam alimentando medo. Isso não funciona. É como pedir colheita de maçãs e continuar plantando espinhos. Você pode se enganar por algum tempo, mas o universo não falha em devolver o que você realmente é por dentro. Aqui eu quero que você faça um exercício agora, não depois. Feche os olhos por um instante e se imagine vivendo a vida mais próspera que você consegue conceber. Veja-se entrando em lugares sem olhar para preços. Veja-se ajudando sua família sem medo de faltar. Veja-se viajando, sorrindo, celebrando. Agora pergunte-se: como eu me sinto nesse cenário? Esse sentimento é a semente. É isso que precisa ser cultivado até se tornar mais real do que a sua conta bancária atual. E não se engane, isso não é escapismo. Não é fingir. Não é negar a realidade. É criar uma realidade superior. Porque se você só se move pelo que vê, você será escravo eterno do passado. Mas se você ousa sentir antes de ver, você se torna mestre do futuro. Neville afirmava: sentir é o segredo. Quem entende isso não vive mais como pedinte do destino, mas como criador consciente. E aqui eu quero te lembrar, se essa mensagem está te despertando, se você sente que precisa desse tipo de conteúdo para manter sua mente no lugar certo, então inscreva-se agora no canal, deixe o like e escreva nos comentários: eu sou abundância em ação. É a sua forma de declarar, diante do mundo, o novo estado que você escolhe sustentar. Agora, vamos aprofundar ainda mais. Por que tanta gente fracassa em manifestar prosperidade,
mesmo estudando Neville. Porque tratam a lei da imaginação como se fosse uma técnica para ganhar dinheiro rápido. Acham que é uma fórmula mágica, quando na verdade é um chamado para assumir uma nova identidade. Não se trata de conquistar riqueza. Se trata de ser riqueza. Você não corre atrás do dinheiro. Você se torna a consciência que o dinheiro naturalmente procura. É por isso que, muitas vezes, quando você tenta atrair prosperidade a partir da mentalidade de escassez, você só atrai mais dívida, mais conta, mais aperto. Porque o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. E aqui está um ponto quase cruel. Se hoje a sua vida financeira é um caos, não adianta negar. Esse é o reflexo do estado que você vem sustentando. Mas não é condenação. É apenas diagnóstico. Você pode mudar. Você pode escolher hoje assumir a postura de quem já é rico, mesmo que os olhos digam o contrário. Isso não é loucura. Loucura é continuar repetindo o mesmo estado mental e esperar resultados diferentes. O dinheiro que falta não é falta de notas, moedas ou dígitos eletrônicos. O dinheiro que falta é falta de convicção, falta de identidade, falta de coragem de se assumir como criador. Quando você entender isso, quando realmente deixar cair a ficha, você vai perceber que prosperidade nunca foi sobre acumular, mas sobre se alinhar com a fonte infinita. O universo não conhece crise. Só conhece fluxo. Quem bloqueia esse fluxo é você, com sua dúvida, com sua culpa, com sua sensação de não merecimento. E aqui eu vou te provocar. Quantas vezes você já rejeitou o dinheiro sem perceber? Quando alguém te ofereceu ajuda e você disse não precisa, eu dou conta. Quando surgiu uma oportunidade e você pensou não sou bom o suficiente. Quando teve uma ideia e você mesmo se sabotou dizendo isso nunca daria certo. Cada uma dessas pequenas atitudes é um não que você dá para a abundância. Você fecha a porta e depois se pergunta por que ela não entra. Se o dinheiro está na sua mente, o que você tem alimentado nela? Imagens de sobra ou imagens de falta? Porque não adianta querer colheita de abundância se o solo do coração ainda está cheio de sementes de escassez. E a escolha é sua, sempre foi sua. Você já parou para pensar por que tantas pessoas trabalham duro a vida inteira e continuam sem prosperar? Não é falta de esforço. Não é falta de inteligência. É falta de consciência. Porque, como Neville nos lembra, você não pode ter na vida o que não tem primeiro na imaginação. E aqui está a grande ilusão que mantém multidões presas. Acreditam que, se correrem mais rápido, se trabalharem mais horas, se fizerem mais conexões, um dia vão finalmente alcançar a abundância. Mas essa corrida nunca termina, porque quem corre está sempre partindo da premissa de que ainda não tem. E quem vive na premissa da falta só consegue multiplicar mais falta. Quantas vezes você já pensou, quando eu tiver dinheiro, vou finalmente ser feliz? Esse é o erro. O fluxo é invertido. Você não terá dinheiro para ser feliz. Você precisa ser feliz, inteiro e pleno agora, para que o dinheiro se sinta atraído a você. O dinheiro gosta de estar onde há expansão, onde há leveza, onde há energia criativa. Ele foge de ambientes pesados, cheios de queixa, reclamação e medo. E é por isso que tanta gente que ganha na loteria volta a ficar pobre em poucos anos. Porque o problema nunca foi a quantidade de dinheiro no banco, mas a mentalidade que sustenta a abundância. Sem mudar a mente, todo recurso externo é apenas passageiro. Sem mudar a identidade, a vida volta ao ponto de origem. Você precisa entender, a sua mente é o verdadeiro cofre. O saldo que você sustenta dentro é o que se manifesta fora. Se no íntimo você acredita que não merece, que não é capaz, que nunca será suficiente, o universo responde confirmando essa crença. Mas se no íntimo você se vê como abundante, capaz, merecedor, o universo também confirma. Sempre. Agora, vamos falar de um ponto crucial que Neville destacava: o merecimento. Muitos dizem, eu quero prosperar, mas por dentro carregam culpa, ressentimento, traumas familiares que associam dinheiro à dor, à briga, à corrupção. E sem perceber, rejeitam a prosperidade porque associam riqueza a algo sujo ou perigoso. Isso é um veneno invisível. Você não pode atrair o que inconscientemente odeia. E aqui eu quero que você reflita. Qual é a primeira imagem que vem à sua mente quando ouve a palavra rico? Se essa imagem é negativa, você precisa limpá-la. Porque enquanto seu subconsciente associar riqueza à arrogância,
injustiça ou frieza, você sempre vai se afastar dela. Neville dizia: tudo o que você condena em outro, você está condenando em si mesmo. Se você julga os ricos, você está selando a sua própria pobreza. Então, qual é a saída? Reprogramar a mente. Parar de pensar no dinheiro como algo distante e começar a senti-lo como parte natural da sua vida. Não é sobre se convencer intelectualmente, mas sobre sentir com profundidade. Porque, como Neville afirmou, o sentimento é o segredo. Agora, entenda algo poderoso. Quando você começa a se imaginar já vivendo em abundância, o mundo externo vai lutar contra você. Pessoas vão rir, vão dizer que você enlouqueceu, vão tentar puxar você de volta para a escassez. Mas esse é o teste. É nesse ponto que você precisa provar para si mesmo que acredita mais no invisível do que no visível. A imaginação, nesse momento, precisa ser mais real que a realidade. E talvez você pergunte: mas e as contas que estão chegando? E as dívidas que eu tenho? Eu não estou dizendo para você negar a realidade. Estou dizendo para você não se prender a ela. Pague o que precisa ser pago, resolva o que precisa ser resolvido, mas nunca aceite que isso define quem você é. Você não é a sua dívida. Você não é o seu extrato. Você é consciência criadora. E a consciência criadora não se curva diante de papéis ou números. Ela muda esses papéis e números quando decide mudar por dentro. Aqui vai uma verdade dura. Enquanto você continuar dando mais poder ao boleto do que à sua imaginação, você continuará escravo. Porque o boleto só existe como reflexo do estado que você manteve até aqui. Mas se você ousar sustentar dentro de si a sensação de liberdade, cedo ou tarde os boletos deixam de ditar sua vida. E esse é o motivo pelo qual a maioria falha, não aguentam a pressão do intervalo. Querem plantar hoje e colher amanhã. Querem visualizar abundância num dia e acordar milionários no outro. Mas a lei da consciência não funciona como mágica barata. Ela exige consistência, disciplina, persistência. O intervalo entre plantar e colher é o campo de batalha. É ali que muitos desistem e voltam ao velho estado de escassez. E você precisa decidir agora: vai ser mais um que desiste, ou vai ser o raro que sustenta até ver o invisível se tornar visível? Nesse momento, se essa mensagem está ressoando dentro de você, se você sente que é hora de mudar de estado mental e assumir a prosperidade como identidade, então aproveite e se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe um comentário afirmando: eu já sou abundância. Essa declaração simples é a semente de uma nova colheita. Porque, no final das contas, o dinheiro sempre foi só um símbolo. O verdadeiro tesouro está no estado de consciência que você escolhe habitar. E quando você se instala no estado da riqueza, o dinheiro, como mensageiro obediente, aparece para confirmar aquilo que você já é. Lembre-se, o dinheiro que falta na sua vida não está no banco. Ele está na sua mente. E quando a sua mente se abrir para essa verdade, nada mais poderá impedir a abundância de se manifestar. Agora que você já entendeu que o dinheiro é consequência do estado de consciência, precisamos falar sobre prática. Porque conhecimento sem prática é como uma semente guardada em gaveta. Tem potencial, mas nunca vai florescer. Neville sempre repetia que não era suficiente ouvir palestras, ler livros ou repetir frases. Era preciso aplicar diariamente a disciplina da imaginação. E quando digo disciplina, não é algo pesado, mas sim um compromisso consigo mesmo. Pense nisso como higiene mental. Você escova os dentes todo dia, não escova? Então por que não limpar sua mente todo dia também? Porque, se você não faz, ela vai se encher de lixo, notícias negativas, comentários de pessoas amargas, lembranças de fracassos, preocupações com o futuro. Esse lixo, se não for removido, ocupa o espaço que deveria estar cheio de imagens de prosperidade. Então, o que você pode fazer, de forma prática, para transformar sua mente em um cofre de abundância? Primeiro, antes de dormir, recrie sua realidade. Esse é um dos momentos mais poderosos do dia, porque o subconsciente fica aberto como uma terra fértil. Se você vai dormir preocupado com dívidas, o subconsciente passa a noite regando sementes de escassez. Mas se você vai dormir se vendo rico, livre, abençoado, o subconsciente passa a noite construindo esse futuro. Neville dizia: durma como se o seu desejo já tivesse sido atendido. Esse é o segredo. Segundo, durante o dia, vigie seus pensamentos como quem protege um tesouro.
Quantas vezes você fala frases como não tenho dinheiro para isso é caro demais, nunca vou conseguir? Essas palavras são decretos. Você está assinando contratos de escassez com o universo. É hora de parar. Mesmo que a realidade grite o contrário, nunca mais diga o que não quer viver. Aprenda a substituir. Em vez de não tenho dinheiro, diga eu escolho investir nisso mais tarde. Em vez de nunca vou conseguir, diga estou a caminho de manifestar isso. Pequenas mudanças de linguagem criam grandes mudanças de estado. Terceiro, crie rituais de abundância. Isso não precisa ser complexo. Pode ser algo tão simples quanto agradecer todos os dias por coisas que já tem. A gratidão é como um imã. Quando você agradece, você declara ao universo: eu reconheço a abundância já presente. E o universo, obediente, responde: então aqui vai mais. Neville dizia: o mundo é um espelho, refletindo eternamente aquilo que fazemos dentro de nós. Se você vive reclamando, o mundo reflete falta. Se você vive agradecendo, o mundo reflete sobra. Mas atenção, gratidão não é repetir palavras vazias. É sentir de verdade. Não adianta dizer sou grato pela prosperidade enquanto o coração está cheio de medo. A gratidão precisa ser sentida, não apenas falada. E como você sente? Fechando os olhos e se vendo já vivendo aquilo que agradece. Quarto, elimine as sementes de sabotagem. Quantas vezes você se imagina rico e, logo em seguida, pensa, mas isso é impossível? Essa dúvida é como jogar água gelada no fogo da imaginação. Não funciona. Por isso, seja implacável. Toda vez que vier uma dúvida, substitua imediatamente pela visão do que você deseja. Não lute contra o pensamento negativo. Apenas troque a cena. Assim como você troca de canal quando vê algo que não gosta na TV, troque as imagens na sua mente. Agora, entenda algo fundamental: não é sobre fingir. Não é sobre andar dizendo que é rico enquanto a realidade mostra o contrário. É sobre habitar internamente esse estado até que a realidade não tenha escolha a não ser se curvar. Neville dizia: o homem não precisa lutar com a realidade externa, mas apenas mudar sua concepção interna de si mesmo. E aqui está a beleza dessa prática. Quanto mais você sustenta a imaginação de abundância, mais você muda por dentro. E, quando você muda por dentro, não apenas o dinheiro aparece, mas tudo muda. Suas relações ficam mais leves, sua saúde melhora, sua energia aumenta. Porque prosperidade é um pacote completo. Agora eu quero que você faça um compromisso consigo mesmo. Durante os próximos 7 dias, escolha pelo menos 2 momentos do dia para viver conscientemente em abundância. Pode ser ao acordar e antes de dormir. Nesse momento, feche os olhos, veja-se já vivendo a vida que deseja, sinta a alegria, a liberdade, a paz. Não faça isso como quem pede ao universo, mas como quem aceita o que já é seu. E aqui vai uma provocação: você tem coragem de se comportar como rico antes de ter o dinheiro? Porque essa é a chave. Quem espera ter para depois ser, nunca tem. Quem escolhe ser agora, inevitavelmente terá. Isso não é teoria. É lei. E se até agora você ficou em dúvida, se perguntando se isso realmente funciona, lembre-se das suas próprias experiências. Quantas vezes você atraiu situações negativas só porque estava com medo? Quantas vezes coisas boas aconteceram quando você estava leve, feliz, confiante? Isso é a prova de que a sua vibração cria sua realidade. O dinheiro não é diferente. E eu quero que você entenda: você não está sozinho nesse processo. Se esse vídeo chegou até você, é porque você foi chamado para despertar. Poucos vão entender, a maioria vai zombar, mas você sabe que isso é real. Então, se sente que essa mensagem é para você, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar seu like e comentar: eu escolho viver em abundância. Esse é o seu ato público de fé. O dinheiro que falta na sua vida não está em outro país, não está no emprego, não está na mão de alguém que ainda não te pagou. Ele está na sua mente. E a partir do momento que você decide transformar sua mente em fonte de riqueza, todo o resto começa a se alinhar. Lembre-se, a prosperidade nunca esteve distante. Ela sempre esteve esperando você assumir o lugar de dono do cofre mais poderoso do universo: a sua consciência. Histórias movem mais que argumentos. Então, para que esse ensinamento desça da mente para o coração, vamos trazer exemplos concretos,
de pessoas que aplicaram essa lei e viram resultados, e metáforas que vão ficar gravadas na sua memória. Neville contava de uma aluna que vivia em extrema dificuldade financeira. Ela participava de suas palestras, mas sempre dizia: "Professor, eu imagino, eu oro, mas nada acontece." Neville olhou para ela e perguntou: "Quando você imagina, você se sente rica ou ainda se sente pobre pedindo para ser rica?" Ela se calou. E então entendeu: não basta visualizar. É preciso assumir o estado, viver como se já fosse verdade. Poucas semanas depois, ela voltou, radiante. Disse que começou a dormir todas as noites se sentindo como milionária, sorrindo, grata, confiante. E, sem que esperasse, recebeu uma herança inesperada que mudou completamente sua vida. Neville não atribuiu o milagre à herança em si, mas à mudança de estado. Ele dizia: os meios pelos quais seu desejo se cumpre não são da sua conta. Apenas o fim é sua responsabilidade. E aqui está uma metáfora poderosa. Imagine que sua mente é um jardim. Cada pensamento é uma semente. Se você planta sementes de escassez, não adianta regar e esperar flores. Vai colher ervas daninhas. Mas se você planta sementes de prosperidade, inevitavelmente colherá frutos de abundância. O solo não decide o que crescer. Ele apenas devolve o que recebe. Assim é a vida. Pense também em uma estação de rádio. A abundância está sempre transmitindo numa frequência. Mas se você insiste em sintonizar no canal da falta, nunca vai ouvir a música da prosperidade. O problema não é a estação. É o seu dial interno. Quem muda a sintonia, muda a experiência. E eu sei que talvez você esteja pensando: mas eu já tentei tantas vezes e não consegui. E aqui vai uma verdade dura: não é que não tenha funcionado. É que você não sustentou o estado tempo suficiente. A maioria planta hoje e cava amanhã para ver se a semente já brotou. Assim não dá. Você precisa confiar no processo invisível. A semente brota no escuro antes de aparecer a luz. O mesmo acontece com a prosperidade. Ela começa no invisível da sua mente antes de florescer no visível do seu banco. Agora, veja a história de um homem que vivia endividado e desesperado. Ele descobriu os ensinamentos de Neville e decidiu aplicar de forma radical. Todos os dias, caminhava pelo seu bairro fingindo que já era rico, sentindo no corpo a confiança de alguém próspero. Ria sozinho, agradecia como se já tivesse. As pessoas achavam que ele tinha enlouquecido. Mas poucos meses depois, uma oportunidade inesperada apareceu, e sua vida financeira deu uma guinada que parecia impossível. Qual é a lição? A imaginação é mais real que a realidade. Quem ousa sustentar a cena interna até o fim, inevitavelmente vê o mundo externo ceder. E aqui eu quero que você se pergunte: quanto tempo você já perdeu reclamando? Quanto tempo você já gastou olhando para boletos e chorando? Imagine se todo esse tempo tivesse sido investido em sentir abundância. Onde você estaria hoje? Essa pergunta dói, mas precisa ser feita. Porque ela revela que a escolha sempre esteve em suas mãos. Agora, quero trazer uma metáfora que Neville usava: a vida é como um teatro. Você é o ator, mas também o roteirista. Se insiste em interpretar o papel de pobre, o palco vai responder com cenários de pobreza. Mas se decide interpretar o papel de rico, inevitavelmente o cenário muda. O público, que é o mundo externo, só assiste e reage ao personagem que você decide ser. E talvez você ainda se agarre à ideia de que tudo depende do esforço externo. Então vou te lembrar algo: quantas pessoas você conhece que trabalham muito mais que você e continuam pobres? E quantas você já viu que parecem não fazer esforço e vivem em abundância? Não é sorte. É estado. Quem sustenta a consciência de prosperidade, atrai. Quem sustenta a consciência de escassez, repele. Por isso, o dinheiro que falta não é resultado da economia, da política ou do mercado. É reflexo do que você tem sustentado na sua mente. A mente é o banco central da sua vida. E você é o único autorizado a emitir riqueza. E aqui vai mais uma metáfora: pense em um imã. Ele não faz força para atrair. Ele apenas é. Sua natureza já atrai. Assim deve ser com você. Prosperidade não pode ser uma luta. Precisa ser natural. Precisa ser identidade. Você não força o ar para respirar. Você simplesmente respira. Do mesmo modo, não deve forçar o dinheiro para entrar.
Você simplesmente o permite, sendo quem já é próspero. Agora, respire fundo. Imagine-se hoje como alguém que já venceu a escassez. Como seria seu olhar? Sua postura? Sua forma de andar? O que mudaria no seu tom de voz? Perceba que tudo isso já está disponível agora, sem precisar esperar o saldo mudar. E, ao assumir essa postura, você ativa a lei. Porque a consciência cria antes que os olhos confirmem. E se você está sentindo essa mensagem como um chamado pessoal, não deixe passar. Aproveite para se inscrever agora no canal, deixar o like e escrever nos comentários: eu mudo minha mente, eu mudo minha vida. Esse ato público é a forma de selar sua decisão diante do universo. Nunca se esqueça, o dinheiro que falta na sua vida não está no banco. Ele está na sua mente. E quando você decide, de verdade, plantar abundância nesse jardim interno, não há poder no mundo que consiga impedir a colheita. Chegamos ao ponto final dessa jornada, e agora eu quero que você respire fundo e perceba o que mudou dentro de você só de ouvir essas palavras. Porque, talvez sem notar, a sua mente já começou a ser reprogramada. A verdade é que o simples ato de refletir sobre prosperidade já abre brechas na muralha da escassez. E é por essas brechas que a luz entra. Neville dizia: mude sua concepção de si mesmo e você mudará o mundo no qual vive. Essa é a frase que resume tudo. Porque o mundo externo não é nada mais do que o reflexo do seu mundo interno. Se você muda dentro, fora não tem escolha. Pense por um instante em todas as vezes que você reclamou de dinheiro. Onde isso te levou? A escassez não foi embora porque você reclamou. Ela só ganhou mais espaço. Agora compare com aqueles momentos raros em que você se permitiu acreditar, mesmo sem ver, que as coisas iam melhorar. Lembra como, de repente, portas se abriram, pessoas apareceram, soluções inesperadas surgiram? Isso não foi coincidência. Foi a lei em ação. E eu quero deixar bem claro, ninguém aqui está dizendo que você não precisa trabalhar, que não precisa agir. Claro que sim. Mas a diferença é que, quando a mente está alinhada com a prosperidade, o trabalho deixa de ser peso e se torna expressão. O esforço deixa de ser desespero e se torna prazer. As oportunidades fluem naturalmente, porque você não está mais lutando contra a corrente, mas navegando no fluxo. O dinheiro que falta na sua vida não é um problema de mercado. Não é um problema de falta de talento. Não é azar. É um reflexo do estado que você decidiu habitar. E se até aqui você habitou o estado da falta, chegou a hora de mudar de endereço interno. E aqui vai uma imagem que quero que você nunca mais esqueça. Imagine que sua mente é como uma conta bancária invisível. Cada pensamento é um depósito ou um saque. Quando você pensa em escassez, medo, dúvida, está sacando. Quando pensa em abundância, gratidão e certeza, está depositando. Qual tem sido o seu saldo interno? Porque cedo ou tarde, esse saldo invisível aparece como extrato na sua vida externa. Você precisa escolher: vai continuar alimentando a conta da escassez ou vai começar, hoje, a construir um patrimônio de abundância dentro de si? E talvez você diga: mas eu não sei por onde começar. Eu vou simplificar. Comece sentindo. Não é sobre técnicas complicadas. É sobre fechar os olhos e viver agora a realidade que deseja. É sobre agradecer pelo que ainda não chegou como se já tivesse chegado. É sobre parar de falar de falta e começar a falar de sobra. É sobre mudar a história que você conta a si mesmo todos os dias. E nunca esqueça, a escassez não é falta de dinheiro. A escassez é falta de consciência. E quando você expande a consciência, a vida responde com expansão. Por isso, eu te desafio a fazer algo diferente. Pegue um papel agora e escreva: eu já sou abundância. Eu já sou riqueza. Eu já sou prosperidade. Coloque essa frase em algum lugar onde você veja todos os dias. Não como uma superstição, mas como um lembrete da identidade que você escolheu assumir. E saiba, não vai ser fácil. Você vai sentir resistência. Sua mente antiga vai gritar que é mentira. A realidade externa vai tentar provar que você está errado. Mas esse é o preço da mudança. Só quem ousa sustentar o invisível até ele se tornar visível é que colhe resultados extraordinários. Talvez as pessoas ao seu redor nunca entendam. Talvez até zombem de você. Mas lembre-se, não é sobre elas. É sobre você. E você não está sozinho.
Existe um universo inteiro conspirando a seu favor. E eu quero encerrar com essa certeza: o dinheiro nunca foi problema. O dinheiro sempre esteve disponível, em abundância, no campo infinito das possibilidades. O único bloqueio sempre foi interno. E hoje você tem a chave para destravar. Se essa mensagem falou com você, se você sente que ela acendeu algo dentro do seu coração, então faça parte dessa corrente de expansão. Inscreva-se no canal agora, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. E nos comentários, escreva: o dinheiro está na minha mente. Essa será a sua declaração pública de um novo estado. Porque, no fim, não é sobre dinheiro. É sobre quem você decide ser. E quando você decide ser abundância, a vida inteira se curva diante dessa decisão. Então grave isso: o dinheiro que falta na sua vida não está no banco. Está na sua mente. E hoje, agora, nesse instante, você tem o poder de mudar esse saldo.